Então seja bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, aconselho você a se inscrever e acompanhar os vídeos que estão surgindo aqui. Inclusive, se você quiser o curso completo de lógica, eu vou deixar um link aqui na descrição onde você pode acessá-lo gratuitamente na playlist chamada Introdução à Lógica. Ou, se você quiser acessar esse curso gratuitamente, completinho também, bem estruturado, você vai encontrar ele gratuitamente na plataforma Hotmart, que eu vou deixar o link também aqui para você ser membro lá gratuitamente e poder acessar todas as aulas. Esse vídeo aqui é uma reformulação de um vídeo muito querido aqui nesse canal, tem muitos acessos e eu resolvi refazê-lo, sanando algumas dúvidas que algumas pessoas têm com relação a essa construção da tabela verdade com três proposições simples, que na verdade o nome que nós chamamos na lógica é de fórmulas atômicas e fórmulas moleculares. As fórmulas atômicas são equivalentes às proposições simples e as fórmulas moleculares são equivalentes às proposições compostas. Então vamos ver como é que funciona a construção da tabela verdade com três proposições atômicas. Bem, a tabela verdade, o que eu vou fazer vai ser baseado nessa seguinte fórmula molecular. Entre parênteses está não há ou se somente se B. Aqui nós temos uma fórmula molecular bicondicional, onde o antecedente é o que está entre os parênteses, que é não há ou se, e o consequente é B. De imediato, ao olhar assim, a gente pode perguntar quais são as proposições simples ou as fórmulas atômicas que compõem essa fórmula molecular ou que compõem essa proposição composta. E você olhando já identifica que é A, C e B. No entanto, eu vou fazer uma retrospectiva de como a gente faz para encontrar isso. Então, olhando da esquerda para a direita, a gente vê que entre parênteses é um termo que está fazendo parte do antecedente de uma bicondicional. E aqui a gente vai ter que de um lado temos não A ou C, do outro lado temos B. Então a gente vai desmembrar essa fórmula molecular deste modo. Então de um lado eu tenho não A ou C, do outro lado B. No lado do consequente, que é o lado que eu tenho B, não há mais nada o que fazer. Portanto, a gente já encontrou a nossa primeira fórmula atômica, que é o B. Só que do lado do antecedente, que é o não A ou C, nós temos aqui uma fórmula disjuntiva, onde o primeiro disjuntivo é o não A e o segundo disjuntivo é o C. Precisamos desmembrar isso aqui. Então vamos separar de um lado o primeiro disjuntivo, não A, do outro lado o segundo disjuntivo, C. Bem, do lado do segundo disjuntivo, novamente, não há nada o que se fazer. Já temos aqui, então, a nossa outra fórmula atômica C. Falta apenas agora nós desmembrarmos a fórmula molecular não A. E aqui é relativamente simples, nós temos simplesmente que tirar a negação e nós encontramos, então, as três fórmulas atômicas A, C e B. O que nós vamos fazer agora é colocar esse desmembramento em nossa tabela verdade. Vamos começar a partir do que nós encontramos e vamos construindo a nossa tabela verdade. Então, os primeiros termos que iremos colocar na tabela verdade são A, C e B. Lá na tabela verdade eu vou colocar na ordem alfabética, mas não precisa. O segundo termo vai ser o não A. Depois vamos ter não A ou C. E por fim, nós vamos ter a bicondicional completa. Então é isso que nós vamos encontrar na nossa tabela verdade. A, B, C, não A ou C, e por fim nós vamos ter agora a nossa bicondicional, que é o que nós queremos encontrar aqui em seus valores verdades. Então agora a gente vai começar a acrescentar os termos aqui. E aqui eu gostaria muito que você acompanhasse comigo como vai funcionar isso. Então, vamos a partir do A. Em A, nós temos que existe a possibilidade de A ser verdadeiro. Em A sendo verdadeiro, B pode ser verdadeiro também e C pode ser verdadeiro. Mas, em A sendo verdadeiro, nós temos aqui três verdades. Só que a gente pode ter que A pode ser falso também. E nesse caso, eu posso ter que B seja verdadeiro e C seja verdadeira também.
Existe a outra possibilidade de A ser verdadeiro, B ser falsa e ainda assim C ser verdadeiro. E existe uma quarta possibilidade que é A ser falso, B ser falso também e C ser verdadeiro. Com isso, nós esgotamos todas as possibilidades para o caso de C ser verdadeiro e as variações ocorrerem em A e B. Veja que nenhuma dessas linhas que nós temos aqui, ó, vamos pensar que essa é a linha 1, essa é a linha 2, essa é a 3 e essa é a 4. Nenhuma dessas linhas elas se repetem. Agora vamos para uma outra situação. Vamos ver agora para o caso de A ser verdadeira, a fórmula atômica B ser verdadeira também, e o C, que ainda não é falso, a gente vai ter como falso, a nossa primeira possibilidade quando C é falso. Mas temos também que A pode ser falsa, B pode ser verdadeira e C pode ser falsa também. Temos uma outra possibilidade de A ser verdadeira, B ser falsa e C ser falsa também. E por fim, nós temos a possibilidade de A ser falsa, B ser falsa e C falsa. E olha que curioso, nós começamos com a primeira linha aqui, tudo verdadeiro, e finalizamos a última linha, tudo falso. E se você observar, essa combinação aqui não há nenhuma repetição. Todas as linhas são umas diferentes das outras. Tudo que eu fizer depois disso vai ser uma repetição do que já aconteceu. Então a gente tem aqui a tabela verdade construída. A ideia dessa tabela verdade é você fazer todas as combinações possíveis de V e F para essas três fórmulas atômicas, A, B ou C. E no nosso caso nós conseguimos fazer isso. Existe uma fórmula que a pessoa tem para saber quantas linhas vão ser construídas. No caso aqui nós construímos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas. Esse número de linhas equivale a 2 elevado a n, onde n é o número de proposições simples ou de fórmulas atômicas que nós encontramos. Quantas foram essas fórmulas atômicas? 1, 2, 3. Então, o número de linhas equivale a 2 elevado a 3, onde o 3 é o nosso n. 2 elevado a 3 é 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, 8 linhas. Uma forma de você fazer isso, para quem gosta de fazer através de decorar algumas dicas, é você pensar assim, ó. A primeira você intercala VF, VF, a segunda você dobra, intercala dobrado. Então, VVFF, VVFF, e a terceira você intercala dobrando o anterior. Então, você vai dobrar o V, se apareceu 2 vezes, você vai colocar 4 vezes, e o F, se apareceu 2 vezes, você coloca 4 vezes. E aí, finaliza, não tem mais o que fazer. Agora a gente vai fazer não A. O não A é só olhar a primeira coluna, e tudo que tiver em A, a gente vai fazer o oposto aqui. Então, se A na primeira linha é verdadeiro, aqui nós temos falso. Se aqui é falso, nós temos verdadeiro. Se na terceira linha é verdadeiro, nós temos falso. E assim a gente vai intercalando V com F, V com F e finalizamos. É só o oposto. Ó. Onde tem V aqui, é F aqui. Onde tem F aqui, é V aqui, e assim a gente tem a construção inteira. Agora é preciso você entender o que é o disjuntivo. Eu não vou entrar em detalhes com relação à tabela verdade do disjuntivo, mas no disjuntivo acontece o seguinte: só é falso quando nós temos que o primeiro disjuntivo e o segundo disjuntivo forem falsos. Caso contrário, sempre será verdadeiro. Então vamos ver. Não há é falso. Olhando para C, nós temos que é verdadeiro. Então, aqui nós vamos ter verdadeiro. Não há, que é o primeiro disjuntivo, é verdadeiro. C, olhando aqui para essa coluna, C é verdadeiro também. Verdadeiro com verdadeiro no disjuntivo é verdadeiro também. Na outra, nós temos não há é falso, C é verdadeiro. Então, aqui nós vamos ter verdadeiro. V com V, verdadeiro. Já deu para entender, então, que onde tiver verdade com verdade ou falsidade com verdade, vamos ter verdade, e onde tiver falso com falso, nós vamos ter falsidade. Então, aqui, ó,
Falso com falso, aqui é falso. V com F, aqui é V. F com F, aqui é F. E V com F, aqui é V. Portanto, as únicas possibilidades de ser falso aqui é nessa linha, onde nós temos falso com falso, ó, não A é falso, C é falso. E nessa linha, onde não A é falso e C é falso. E com isso, nós descobrimos, então, o antecedente. Veja aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. A quinta coluna é o antecedente da nossa fórmula molecular principal, ó, que está bem aqui. E nós já temos também os valores verdades de B. Então, nós temos o valor verdade do antecedente, que é essa coluna aqui, e o valor verdade do consequente, que é esta coluna aqui. E agora a gente precisa saber os valores verdades do bicondicional. Para o bicondicional, nós sabemos que só é falso quando o antecedente e consequente não forem iguais. Ou seja, se o antecedente for falso e o consequente verdadeiro, o bicondicional é falso. Se o antecedente for verdadeiro e o consequente for falso, o bicondicional é falso. Só é verdadeiro, então, quando você tem falso com falso ou verdadeiro com verdadeiro. Vamos ver se a gente encontra isso aqui. Vamos ver. Nessa coluna aqui, ó, nós temos o antecedente verdadeiro e nessa aqui o consequente verdadeiro. Portanto, aqui nós vamos ter verdade. Vou fazer até uma... Deixa eu colorir aqui para a gente ver com mais clareza. Colorir, então, a nossa coluna, que vai ser o que a gente vai se interessar. É essa coluna azul mais escura e essa azul mais claro. A mais claro é o antecedente e a escura é o consequente. Então, a gente vai simplesmente olhar para essas colunas, ó. A mais clara é verdadeiro, a mais escura é verdadeiro. Então, nós temos aqui verdadeiro também. Aqui é verdadeiro com falso, portanto, são opostos, é falso. Nesse caso aqui, verdadeiro com falso também, nós temos que é falso. Aqui, falso com verdadeiro, nós temos que é falso. Verdadeiro com verdadeiro, nós temos que é verdadeiro. Falso com falso, nós temos que é verdadeiro. E verdadeiro com falso, nós temos que é falso. Portanto, nós temos aqui a nossa tabela verdade completa. E se você observar, nós temos que não A ou C, se somente se B, assume valores verdade verdadeiro e assume valor verdade falso. Ou seja, o valor funcional varia a depender da tabela verdade de cada linha. O que significa que nós não temos uma tautologia e nem uma contradição. Isso aqui é conhecido como contingência. E aí, se você quiser aprender sobre contingência, tem algum vídeo aqui no canal que você vai conseguir saber o que é isso. Bem, e com isso a gente encerra esse assunto de tabela verdade. Espero que eu tenha sido o mais claro possível. Eu aproveitei algumas dúvidas do vídeo anterior para acrescentar aqui as informações. Então, não deixe de se inscrever no canal e até a próxima aula.